Sabe, toda vez que um celular, um computador, enfim, qualquer dispositivo se conecta a uma rede Wi-Fi, acontece uma verdadeira batalha invisível para proteger os dados que estão ali. Vamos mergulhar nessa história por trás da senha do Wi-Fi e descobrir como essa defesa funciona e também como ela já falhou assim de forma espetacular. Bom, vamos começar pelo básico, né? Por que a gente sequer se dá o trabalho de botar uma senha na nossa rede sem fio? A resposta é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais importante do que parece. Pensa só, os sinais Wi-Fi são, na prática, ondas de rádio públicas. Qualquer pessoa que estiver por perto com o equipamento certo pode, em tese, ouvir tudo o que está sendo transmitido. A senha é a primeira e a mais importante barreira que transforma essa conversa, que seria pública, em algo privado. Para proteger essas conversas, o primeiro escudo foi criado. O nome dele era WEP, ou Wired Equivalent Privacy. E a história dele virou um exemplo clássico, sabe? Um verdadeiro conto de advertência sobre o que não fazer em segurança digital. A meta do WEP era bem ambiciosa: fazer com que usar o Wi-Fi fosse tão seguro quanto plugar um cabo de rede direto no computador. Uma ideia nobre, sem dúvida. O problema é que a execução, nossa, foi um desastre, com falhas que comprometeram o sistema inteiro desde o início. E essa citação aqui, ela resume tudo. Tentar adicionar segurança como se fosse um detalhe de última hora quase nunca dá certo. O app já nasceu com falhas de segurança críticas na sua concepção, o que basicamente preparou o palco para o desastre que viria a seguir. Olhando para essa lista, a gente consegue visualizar o tamanho do problema. As chaves estáticas eram como uma fileira de dominós. Assim que o invasor juntava dados suficientes, tudo caía por terra. A criptografia fraca era como uma corrente de vidro, sabe? Fácil de quebrar. E a falta de uma autenticação de verdade era como deixar a porta dos fundos dos servidores completamente aberta. E aqui está o ponto final. A gente não está falando de um ataque que leva dias ou semanas. Não. Em poucos anos, quebrar uma rede protegida por WEP virou uma tarefa de minutos para qualquer um com as ferramentas certas. Ferramentas que, aliás, estavam e ainda estão de graça na internet. Essas fraquezas que pareciam teóricas não demoraram nada para ter consequências bem reais. E que consequências? O caso da TJ Maxx é um exemplo chocante de como uma única falha no Wi-Fi pode levar a um desastre financeiro de proporções gigantescas. Esse número é assustador. 45 milhões! Mais de 45 milhões de números de cartão de crédito e débito foram roubados no ataque à TJ Maxx e empresas parceiras. Foi um dos maiores da época. E tudo começou com um sinal de Wi-Fi. O processo da invasão foi terrivelmente simples. Do estacionamento, eles acharam a rede WEP vulnerável da loja. Em questão de minutos, já estavam dentro. E a partir daí, conseguiram pegar informações de login que deram a eles as chaves do reino, o banco de dados principal da empresa. E isso é o que mais impressiona. Um roubo de dados de 45 milhões de cartões, um prejuízo multimilionário, tudo porque uma loja não atualizou seu protocolo de segurança sem fio. Um único ponto fraco comprometeu a organização inteira. A catástrofe do ERP deixou bem claro que era preciso uma solução muito, mas muito melhor e rápido. A resposta foi o WPA, ou Wi-Fi Protected Access, que foi projetado especificamente para consertar os erros do passado. A diferença entre os dois é gritante, é da água para o vinho. O WPA trocou aquela chave estática e frágil do app por chaves dinâmicas que mudam o tempo todo. No lugar da criptografia falha, entraram algoritmos robustos como o AES, que depois virou o padrão no WPA2. Basicamente, cada uma das falhas fatais do app foi corrigida. Resumindo, o WPA não foi só uma melhoriazinha. Foi uma reformulação completa da filosofia de segurança sem fio. Ele tornou o processo de invasão ordens de magnitude mais difícil para os invasores. Bom, isso nos traz para os dias de hoje. O app já era, o WPA reina. Então, isso quer dizer que está tudo resolvido? Que as conexões estão perfeitamente seguras e podemos relaxar? A resposta, como quase sempre em segurança, é não exatamente. O WPA é imensamente melhor, claro, mas segurança é um alvo em movimento. Nenhum protocolo é infalível para sempre. A vigilância ainda é a palavra-chave. Então, o ponto principal é o seguinte: conhecer essa história nos dá ferramentas para nos proteger. Primeiro, é fundamental garantir que o roteador de casa ou do escritório use WPA2 ou, melhor ainda, o mais novo WPA3. Segundo, escolher uma senha forte.
Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pelo amor de Deus. E terceiro, ter aquele cuidado básico com redes abertas, porque elas podem ser uma armadilha, nos deixando tão vulneráveis quanto o app fazia. A grande lição aqui é que segurança digital não é algo que a gente resolve uma vez e esquece. É uma corrida armamentista constante. Encontramos uma falha, construímos uma defesa melhor, os atacantes acham outra brecha e o ciclo recomeça. A tecnologia nos dá os escudos, mas a consciência de como eles funcionam é a nossa defesa final. Conhecer a história por trás da senha do Wi-Fi é o primeiro passo para garantir que os próprios dados não se tornem parte da próxima grande história de advertência em cibersegurança.